Salve, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso para os irmãos que é a primeira vez, dentro de 6 anos e meio que eu sou evangélico, eu vou falar dessa palavra que o Espírito confiou a gente a estar trazendo uma palavra concernente a dízimos e ofertas. E eu até cheguei a escrever um texto muito grande para mim, estar lá em casa. O diácono veio falar para mim agora, o presbítero tinha pedido. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao presbítero também pela confiança, né? E para mim era um tanto difícil para mim poder falar sobre dízimos e ofertas. Eu cogitava no meu coração que eu não queria falar disso, né? Porque quando a gente começa a nossa caminhada cristã, a gente não entende concernente as coisas de dízimo e oferta, e a gente vai passando por um processo. E na minha vida não foi diferente. Eu passei pelo discipulado, muito se falou em dízimo e oferta no discipulado, mas assim mesmo eu ainda tranquei meu coração concernente essas coisas. E até que um dia o pastor Jair me chamou no término de um culto e perguntou para mim qual era a dificuldade que eu tinha de poder estar dizimando. E eu acatei aquela palavra naquele dia. Já tinha ouvido falar, muitas pessoas falando para mim dentro do Mucai, pessoas que eu fazia no Mucai, mas ainda assim eu continuei com meu coração endurecido, e isso levou quase 2 anos. Mas um dia, numa conferência da maturidade cristã aqui, nessa congregação, através da vida do pastor Severino, ele trouxe uma palavra que aquilo ali abriu meu entendimento, e eu pude compreender o que significa para mim, né? Como ser humano falho, pecador que sou, diante do meu Deus, o que significa eu pegar 10% daquilo, do meu suor, do meu trabalho, e colocar numa salva e falar que eu estou dando para Deus. É uma coisa que é difícil para a gente compreender, mas para mim chegou o dia de eu fazer isso. Eu glorifiquei a Deus, porque quando Deus toca no coração do homem para fazer isso, ninguém apaga, ninguém faz com que ele retroceda para trás. Ele pode assistir vários tipos de reportagem, pode pesquisar o que for que eu andei pesquisando, mas eu estou firmado nessa palavra de que os 10% é para a glória de Deus, e eu não retrocedo atrás disso. E eu creio em nome de Jesus Cristo. E quando uma pessoa sobe aqui para falar dessa palavra, tem que ter uma responsabilidade muito grande. A pessoa tem que estar vivendo aquilo, tem que estar praticando aquilo para falar principalmente sobre isso. As coisas de Deus no todo, mas consciente a isso que envolve muitas pessoas. E no mundo lá fora a gente vê muita dificuldade, pessoas que a gente encontra, todas as vezes que a gente vai falar alguma coisa que é cristã, eles batem nessa tecla: você está dando dinheiro. E graças a Deus que quando a gente toma essa direção através de Deus, a gente tem verdadeiramente o que responder para essas pessoas. E a gente sabe que é Deus que convence, o Espírito Santo ele convence a gente de todas as coisas. Eu fui convencido. Eu quero ler um texto aqui no livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 9, para a meditação dos irmãos, para não ficar só nas minhas palavras. Está escrito assim, na poderosa palavra de Deus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, irmãos, a gente vê aqui nessa passagem, se for olhar para o texto e para o contexto, a gente vai ver que não se trata nada de dízimo e oferta. Mas aqui, se a gente olhar para a vida daquele rapazinho que tinha 2 pãezinhos somente e os peixes, ele naquele momento ele poderia reter aquilo para ele. Mas olha o que Jesus fez com aqueles 2 pães e aqueles peixes. Deixa eu ver se eu não estou vendo, com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, corrigir aqui. Então, irmãos, às vezes a gente tem essa dificuldade na nossa vida de tirar 10% daqueles 100% que nós temos para dar para Jesus. E eu digo a você, que se você, irmão, colocar no teu coração e se pedir para Deus, porque eu sentia que estava faltando algo na minha vida concernente aquilo. Não é que Deus vai convencer a gente a fazer as coisas para que Ele encha mais a gente, mas quando a gente começa a tratar na nossa vida, porque Deus é 100%, não podemos ser 90%, 70%, e ainda assim Ele consegue. Essa possibilidade de a gente ser só 10%, seria só 10% para Ele. E aqui, irmão, com esse rapazinho, com esses 5 pãezinhos, e esses 5 pães aqui, e esses peixes, eles puderam, através do milagre que Jesus fez na vida dele, ele poder saciar a fome daqueles 5.000 homens, e mulheres e crianças que estavam ali reunidos. Hoje em dia também você, irmão, ainda que seja 10%, irmão, ou ainda que seja o mínimo que você tiver, irmão, quando você for ofertar na casa de Deus, oferte com alegria. Oferte assim, eu creio que através desse dinheiro que você está ofertando, dessa oferta,
Deus não está olhando para o valor, Deus está olhando para o teu coração. E através disso que você está fazendo, Deus pode fazer um grande milagre, porque muitos de nós, irmão, não podemos ir em todos os lugares. Mas a oferta, quando ela é bem direcionada, quando tem um pastor que está no controle de tudo e administra bem essa oferta, é muitas almas que serão alcançadas. E a própria palavra de Deus diz que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, irmão, que nós possamos perseverar nisso. Eu glorifico a Deus, porque hoje, irmão, eu mesmo falando essa palavra aqui para vocês, eu ainda, na minha casa, ainda tinha minha esposa e meu filho, que ainda se encontravam com essa dificuldade. Eu não passei para eles, não cobrei nada deles. Eu falei, um dia que eu vou tocar no coração de vocês, do mesmo jeito que tocou no meu, vocês vão compreender. E hoje eu glorifico a Deus, porque um já pediu um velório, o outro já pediu e já estão dizimando para honra e glória ao Senhor Jesus. Porque a palavra é essa, irmão. A palavra é essa, é servir a Deus 100%, não tem reserva. Se tiver alguma coisa dentro de você que está te impedindo de receber mais do que é de Deus, procura saber o que é. Eu tinha essa dificuldade na minha vida, mas eu glorifico a Deus, e essa alegria está aqui dentro do meu coração, porque eu faço a obra de Deus com uma alegria e eu tenho certeza absoluta que Deus recebe o meu louvor, a minha adoração, porque eu faço isso de todo o meu coração e eu creio que Deus fez no meu coração e conhece. E vamos estar colocando de pé para nós estarmos orando, porque Deus Ele quer abençoar a vida de vocês aqui nessa tarde, e Ele quer trazer o entendimento de cada um de nós, porque, irmão, a Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino do céu. Nós estamos esperando Jesus para qualquer instante. Então não é para nós estarmos nos retendo nessa área, não. Vamos pedir para Deus, porque quando Deus confirmar isso no coração de vocês, ninguém vai poder tirar, irmão. A palavra de Deus é poderosa, Ele faz a obra completa no coração do homem. Muito obrigado. Pai querido, eu quero glorificar o Teu nome nessa tarde, Pai. Passou-se 6 anos e meio, o Senhor me colocar aqui diante do Teu povo, das Tuas criaturas, Senhor. Daqueles a quem Tu comprou com o Teu sangue, Pai. Aqueles, ó meu Deus querido, a quem o Senhor um dia tocou com a Tua palavra no coração. Porque o homem ele não sai da sua casa para vir numa igreja, meu Deus querido, sem que o Teu Espírito Santo toque no coração dele e desperte dentro do coração dele para que algo aconteça na vida dele, Pai. E o Senhor dê vitória para a vida dos Teus filhos, Senhor. Nessa hora eu quero orar por aqueles filhos, Deus, que o Senhor já convenceu, ó Deus querido, de ser ofertante, de ser dizimista, de ser contribuinte com essa obra, Pai. Ainda que o inferno de muitas maneiras tente se levantar para querer barrar, Senhor meu Deus. Eu sei que quando o Senhor me trouxe aqui para essa igreja, já tinha pessoas dizimando, e essa porta já estava aberta. Não foi Deus sempre que fez essa porta se abrir, não. Ela apenas é mais um dedinho para contribuição, Pai, em que eu posso estar contribuindo. E eu glorifico o Teu nome, abençoa a vida dos dizimistas, dos ofertantes, e aqueles que ainda estão pensando, ó Deus, faça a Tua obra na vida deles, assim como o Senhor fez na minha. Não com essas minhas palavras que eu disse aqui, nem com esse meu testemunho, mas através do Teu Espírito Santo, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor, nessa tarde. Receba, Senhor, a oferta dos Teus filhos como cheiro de aromas, Pai, das Tuas narinas. E abençoa o lar de cada um deles. Abençoa, Pai. Aquele que está desempregado, abre uma porta de emprego, Senhor. Aquele que está passando por dificuldade no seu lar, supra a necessidade dos Teus filhos, Pai. E assim nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos que o Senhor, enquanto não voltar para buscar a Tua igreja, Pai, o Senhor vai nos colocar do jeito que o Senhor quer, para que quando nós, Deus querido, formos encontrados aqui nessa terra, diante de Ti, Pai, não ficar nenhum de nós para trás, por causa de alguma coisa que está nos prendendo, de nos achegar mais a Ti, nos entregarmos mais a Ti, Pai. E assim eu glorifico o Teu nome nessa tarde, e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.